uma coisa que perdura, não é uma coisa fixa. Há momentos que a pessoa está mais feliz, há momentos que a pessoa está triste. Aí chega um momento do casamento que a pessoa está triste e a pessoa diz assim, tá vendo? Não está me fazendo felicidade, não me está trazendo felicidade, então vou separar. Casamento não traz felicidade, felicidade não é algo fixo, as pessoas podem ter momentos de felicidade, momentos de tristeza, dentro ou fora do casamento. Essa utopia, ela pesa demais no casamento. Nesse mundo de consumo, a ideia, outro mito, a ideia de que quanto mais relacionamento é melhor, a pessoa vai estar mais preparada, é mentira. Eu casei, foi a primeira pessoa que eu namorei, eu casei, e aí por isso que não está dando certo. Isso é um mito, uma crença, e a pessoa com essa crença fala, vou romper, vou ter mais relacionamento que vai ser melhor. Mentira. É pior, quanto mais relacionamento que a pessoa teve, é pior, porque ele traz dos outros relacionamentos angústias de relacionamentos anteriores, ele passa a ter uma expectativa maior, porque ele começou a ver coisas em outras pessoas que faziam, então ele vai gerar uma expectativa maior em cada relacionamento, ele vai começar a fazer comparações. Então, quanto mais relacionamento a pessoa tiver, fatores negativos e piores. Outra coisa, outro mito, uma grande paixão vai levar um grande relacionamento, um grande projeto de vida. Mentira! Uma grande paixão não necessariamente vai levar a um grande projeto de vida, porque se a pessoa tem uma grande paixão por uma pessoa que é diferente, por uma pessoa que não é igual, por uma pessoa que não tem uma compatibilidade, não é um grande projeto de vida, isso pode dar errado, a admiração pode acabar. O crescimento depende muito de um projeto de vida em comum. A pessoa, quando tem um projeto de vida em comum, ele tem tudo para estar junto. Há pessoas que dizem assim, eu ouvi outro dia uma mulher dizendo isso, olha, eu não sei, eu acho que não amo mais, mas nós temos filhos, nós compramos uma casa, nós construímos um lar, nós construímos uma família, nós temos tanta coisa em comum, eu vou manter o relacionamento. Ou seja, um projeto de vida em comum ajuda muito nessa construção do relacionamento. O casamento, ele nos traz conforto, ele nos ampara. E mesmo que o casamento não nos amparar financeiramente, materialmente, ele nos ampara psicologicamente. Nós sentimos como pertencentes a alguém. A mulher se sente como pertencente ao homem, o homem se sente como pertencente à mulher. Isso dá um certo amparo, um certo conforto, um amparo. Isso é muito importante. A separação é muito ruim. A separação é pior do que a morte do cônjuge. Porque à medida que relacionamos com outra pessoa, há uma construção da nossa identidade a partir do outro. O nosso ser é construído, a nossa identidade é construída a partir do outro. Quando o outro nos deixa, ele leva parte de nós e também deixa parte dele em nós. Quando quando a pessoa morre, por exemplo, não há sensação de abandono. Mas quando o outro se separa, há uma sensação de abandono e que leva a um sentimento de fracasso. É como que eu olho, o outro é como meu espelho. E quando eu separo, quando há separação, há uma sensação então de alguma coisa muito ruim, de um esvaziamento muito ruim, de que eu não era uma boa pessoa. E a separação é algo muito ruim, é pior ainda do que a morte do outro cônjuge. Emerson, e a paixão? Vamos falar mais um pouco sobre a paixão amorosa. Paixão é uma expressão que vem do grego patos, com TH no final, né? que quer dizer a ideia de passividade, passivo. Também surgiu da palavra patos, derivou a palavra patológico, como se fosse quase que uma doença, né? É algo que a pessoa não tem controle. Passivo significa algo fora do controle. Então a paixão não é amor, mas muitas vezes alguém fica apaixonado e a partir daí constrói-se o amor. Pode-se construir um amor sem a paixão, sem ter passado por esse processo? Sim, pode sim. Mas geralmente as pessoas se apaixonam
e a partir daí constrói-se o amor. E o que acontece? Há um equilíbrio aí entre o medo e a confiança. O medo de que se não alcançar, mas uma confiança de que pode se alcançar essa pessoa, que pode conquistar essa pessoa. Esse equilíbrio entre o medo e a confiança é que vai sustentando a relação entre a satisfação e a insatisfação. Se a pessoa não sentir medo nenhum, ele pode até ficar tedioso. Se a pessoa sentir muito medo, muita insatisfação, ele não vai querer a relação. Se não houver momentos bons, onde nossa esperança é satisfeita, não há cristalização do amor. Ou seja, se não existe alguma coisa que me atrai, que me admira, aliás, se não existia alguma coisa que me chama a atenção e que me dá esperança de conquistar a outra pessoa, não há cristalização de amor. Porque para haver a paixão deve haver esperança. Porque desejar a outra pessoa sem ter esperança não leva à paixão. Eu gostei, legal, ver a mulher bonita na rua, legal, mas não houve paixão, porque não houve esperança. Mas se viu a mulher bonita, desejou, achou interessante, e viu que há uma expectativa, uma esperança, uma possibilidade, aí surge então a paixão. Se não houver momentos negativos, onde a dúvida vem também, muitas vezes nós depreciamos. Se não houver, por exemplo, uma sensação de que, olha, é difícil e não é fácil, pode então a pessoa acabar depreciando essa possibilidade de construir um relacionamento. A construção do amor está relacionada à alternância de sentimento entre esperança e medo. Um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. Uma vez eu relacionei com uma pessoa que sempre me dava esperança, não vou dizer nem esperança, porque a esperança ela pressupõe que devemos lutar para conseguir isso, que vai dar certo. Mas quando pensamos que o jogo já está, as cartas já estão sobre a mesa, e que já está tudo declarado, não há nem esperança, há só certeza, né? E aí não há uma cristalização do amor. Uma certa vez eu me envolvi com uma pessoa, e antes dessa cristalização do amor, a pessoa precipitou demais. E a pessoa começou a me dar presentes, muito tempo atrás. A pessoa começou a me dar presentes, não me lembro, parece que foi uma geladeira, começou a me dar muitas roupas, perfumes, e me enchia direto de presente, de bens, dizia que me amava. Não houve cristalização do amor nesse sentido, porque não havia medo de perder, não havia esperança para buscar, porque existia apenas uma certeza que o outro me amava. E sem essa alternância de sentimento de esperança e de medo, não há uma construção efetiva do amor. Uma pessoa que me dá quase todos os sinais de desapego, mas me dá um sinal de atenção, ela vai me deixar eu preso a ela. Ela me dá todos os sinais, ela me dá muitos sinais de desapego, desatenção, mas me dá alguns sinais de atenção e de amor. Isso faz com que a gente acabe ficando preso a ela. E isso acontece mais na hora de causar uma separação. A separação, a pessoa fica muito presa porque tem muitos sinais de desapego, mas tem algum sinal de atenção. O contrário também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa dá muitos sinais de amor, de atenção, mas de vez em quando corta a pessoa. Também é verdadeiro, porque a mesma ideia, porque também pode causar isso, a pessoa também continuar preso a esse tipo de relação. A relação ela depende totalmente desse mistério. Uma relação sem esse mistério, sem uma dose de insegurança, ela corre o risco de esvanecer. Uma relação totalmente de insatisfação também tende
a acabar. Então deve haver um jogo de equilíbrio, deve haver uma certa dose de jogo, uma dose certa de jogo para manter esse amor. O amor é uma tarefa, o amor é um trabalho que nós devemos sempre lutar por ele. Antes da paixão vem a admiração. A admiração mais a esperança que traz a paixão. E a paixão, aos poucos, ela vai se arrefecendo, vai diminuindo e causa aí um sentimento mais nobre e mais calmo, mais sereno, chamamos de amor. Mas é possível chegar a esse sentimento de amor até mesmo sem passar por um sentimento tão forte de paixão, às vezes. Casanova, eu já disse isso, vou dizer de novo. Casanova, um cara que era super conquistador de mulheres, ele dizia, por causa disso que eu estou dizendo aqui, essa sensação de que ele sempre tem controle e domínio da situação, ele dizia o seguinte: antes de ter as mulheres, eu amava elas mais do que a mim. Depois de tê-las, eu amo mais a mim do que a elas. Por quê? Porque ele era um grande conquistador e ele não via segurança da parte das mulheres e ele sentia muita segurança de si e acabava vivendo nessa relação complicada e acaba terminando sempre as relações. Chegando agora na fase final desse vídeo, eu quero falar sobre crise no casamento. E quantas pessoas não estão vivendo crise no casamento agora? Talvez até você, talvez um parente seu, talvez você já passou por isso, talvez venha passar. É uma coisa muito séria ultimamente. E crise sempre existe. A crise no casamento não é o grande problema. Só não tem crise quem está morto. Se um relacionamento tem crise é porque ele está vivo e ainda existe. O casamento tem tudo para dar certo. Muitas vezes não dão certo por falta de diálogo. Diálogo não é só um falar, diálogo é os dois falarem, os dois conversarem, os dois compreenderem uns aos outros. Quando um, às vezes, vai com a terapia sozinho, por exemplo, há uma grande probabilidade, ou para o psicólogo, sei lá, por causa de um problema no casamento, há uma grande tendência desse casamento acabar. Porque há um diálogo aí com o outro, a pessoa agora, o que deveria falar com o marido, começa a conversar com o outro, e a pessoa passa a dirigir-se aquilo que deveria dirigir-se ao marido, a conversa, o diálogo que está dirigindo ao marido está dirigindo a outra pessoa. Há uma grande probabilidade de acabar. Quando vão os dois juntos, e os dois conversam entre si, um ouve o outro, e chega na raiz dos problemas, descobre, às vezes a pessoa não sabe que está amando, por exemplo, como foi um caso de uma vez. E se houvesse um diálogo, uma conversa, se chegasse a raiz do problema, se chegasse a essa situação, o casamento estaria preservado. O relacionamento, ou sei lá, esse relacionamento com essa pessoa estaria presente. Então, o diálogo é fundamental em momentos de crise. O casamento acaba... Quando é que o casamento acaba, Emerson? Um casamento acaba quando uma das pessoas, um dos cônjuges, casa com a outra pessoa. Geralmente, ele casa, entre aspas, casa e começa a trocar aquele mistério e aquele sagrado que existia entre os dois, passa agora a existir com a outra pessoa. Geralmente com a mãe. Eu chamo isso de uma relação incestuosa, entre aspas também, porque não estou falando sobre sexo, mas estou falando sobre o mistério e o sagrado que existe entre um cônjuge, entre um casal. Então, quando surge um problema em casa, ao invés de o marido falar com a mulher falar com o marido, liga então para a mãe. Liga para a irmã, liga para outra pessoa. E isso é um sinal que o casamento está acabando. O diálogo está acabando. O sagrado, essa sensação de amparo no outro, está acabando. E isso é altamente prejudicial ao casamento. Isso é um grande sinal que está surgindo a indiferença. Surgiu essa indiferença, não há mais amor, dificilmente terá mais volta. Quem disse isso, Emerson? Quem estudou sobre isso foi Lacan, médico, doutor, psiquiatra, psicanalista,
E ele exatamente disse isso. E muitas vezes a pessoa tira o foco um do outro e passa a ter esse foco em outra pessoa. Talvez a mãe, que está às vezes apegada com tantas coisas, mas mesmo assim tem que suportar agora as angústias da filha que dirigiu, ao invés de estar dirigindo o marido, está dirigindo a ela, porque muitas vezes o marido não está dando atenção também à mãe. Talvez o homem também está fazendo isso à mãe ou ao pai, ou seja, a uma outra pessoa, às vezes ao psicanalista, às vezes ao conselheiro, às vezes a um amigo, uma irmã. Então, quando isso acontece, infelizmente o casamento está acabando, porque a pessoa está casando, entre aspas, com a outra pessoa e surge aí então a indiferença, ou seja, não se importa mais. Quando a pessoa parou de se importar, parou de se questionar, é preocupante isso. O medo e o desejo, eles andam na mesma direção. E quando o medo e o desejo se unem, surge a angústia. O que é a angústia? É a vontade, é o desejo de fazer algo, mas no mesmo momento o medo na mesma proporção. E a pessoa não sabe tomar essa decisão. O que fazer? E todos nós vivemos cheios de angústia, uns mais, outros menos. Carregamos angústias, nascemos com angústias, herdamos angústias de relacionamentos, e exatamente essa falta, exatamente esse vazio, muitas vezes, exatamente a sensação de ser amparado, é daí que nasce o amor. Se essa angústia não é suprida dentro de um casamento, vai buscar ser suprida com a outra pessoa, talvez com a mãe, ou talvez com um novo relacionamento. E leva-se então essa angústia para um novo relacionamento. A pessoa casa e agora leva e aí quanto mais casamento, mais angústias acumuladas. As pessoas precisam aprender a sublimar as suas angústias. O que é sublimar, Emerson? A sublimação consiste em um escape dos seus sentimentos ao fazer alguma coisa que não vai ser julgada socialmente. Se você fosse fazer aquilo que você queria, seria julgado socialmente, você não poderia. Então você acaba fazendo uma outra coisa, gastando sua energia em outra coisa. Aí às vezes a pessoa começa a costurar, bordar, compor, ele começa a fazer, ler, escrever. É uma forma de sublimar em alguma coisa no momento das suas dificuldades, e isso é muito importante no casamento. Às vezes está tendo algum conflito, alguma crise no casamento, e a pessoa consegue sublimar essas dificuldades com alguma coisa e assim superar os momentos de crises e dificuldades no casamento. A angústia, como já disse, ela é mãe do amor. O amor vem por essa falta de amparo. Só que o amor tem vários irmãos indesejáveis. Raiva, irritabilidade, ódio, tristeza. Então, quando a pessoa casa com outro, ele sente amor, muitas vezes ele esquece que ele está levando vários irmãos indesejáveis junto. E amor pode transformar em raiva, raiva transformar em amor. E quando existe raiva, muitas vezes é porque existe amor, porque eles são irmãos, eles estão muitas vezes juntos. A indiferença já é algo à parte, já significa que não há amor. Mas onde há raiva, onde há irritabilidade, também pode estar aí o amor, porque estão unidos entre si, são irmãos entre si. Quero tratar num assunto agora bem delicado.
E quando o desejo sexual acaba? Olha, isso depende muito de como era a relação antes disso. Se a relação era narcísica, para satisfação pessoal e própria, e não importando muito com o outro, provavelmente a pessoa vai se sentir agora com um aval, com o direito de agora ter uma outra pessoa. A pessoa não está tendo uma relação comigo. Mas se a relação era por afetividade, por amor, a pessoa vai conseguir lidar com isso. E aí vem a questão da sublimação. A pessoa vai conseguir sublimar isso com outra coisa, fazendo uma outra coisa, uma outra atividade. E a relação a relação sexual, ela não está apenas ligada exatamente à ereção, por exemplo, mas pode estar ligada também a carícias. Isso ainda existe amor, existe ainda vontade de o outro sentir-se bem, pode, através de carícias, de excitação, provocar desejo e deixar o outro e satisfazer a vontade do outro. Pode-se criar fantasias, um relacionamento às vezes com o tempo carece de novidade, então pode-se criar fantasias. Fantasia é uma coisa que a pessoa deseja que o outro descobre e o outro faça sem pedir, se pedir perdeu a graça. Então, uma nova forma de fazer amor, uma nova forma de ter uma relação, coisas diferentes, tudo isso é importante, sem às vezes até que o outro peça. Se ter a necessidade de pedir, perde muito a graça. Algumas pessoas trocam o desejo sexual, a sua libido, por outras atividades, chamada transferência de libido. E muitas vezes sempre o indivíduo tem a noção disso. Isso muitas vezes quando a pessoa está sozinha, ou teve uma frustração amorosa muito grande, e a pessoa começa a dirigir agora essa libido, é uma atividade, outra coisa, diz, não tem mais desejo sexual. Mas às vezes não é que não tem, o desejo existe, só que ele está transferido para outras atividades que não são sexuais, outras atividades que a pessoa está focada em outras coisas, mas esse desejo que está focado em outra atividade pode voltar de novo para a área sexual. O desejo existe, ele só está dirigido para atividades substitutivas. Todo mundo tem desejo, com exceção de alguma pessoa que às vezes está doente, deprimida, por exemplo. Aí, de fato, o desejo pode acabar por causa da depressão. Isso atrapalha muito. Mas todas as pessoas têm desejo, mas muitas vezes esse desejo ele está dirigido para uma atividade substitutiva. O que causa a falta de desejo sexual? Muitas coisas. A pessoa pode estar com alguém que ele não está sentindo muita atração por ela, pelo jeito de ser dela, alguma coisa, o jeito de ser, por exemplo, pode influenciar muito isso, por questões orgânicas, antidepressivos diminuem muito o desejo sexual, tanto na mulher quanto no homem, hormônio no homem e na mulher, já no homem não é tanto problema, mas geralmente na mulher, a baixa de hormônios, a queda hormonal, a mulher depois da menopausa, o hormônio dela cai muito e a mulher perde muito o desejo sexual depois da menopausa, então a baixa taxa hormonal. O homem não tem muito disso. Um homem com 80 anos de idade ele consegue ter uma boa relação sexual ainda, porque o homem não tem uma grande perda de hormônios assim. Obviamente que um homem com 80 anos de idade, ele pode ter uma boa relação sexual, porém mais devagar, lógico, com menos intensidade, mas é possível. A recuperação da libido demora. Um jovem, ele consegue recuperar a sua libido com 15, 20 minutos depois de uma relação sexual. Uma pessoa idosa, um homem idoso, ele pode demorar até semanas, e às vezes muitas semanas, para ter a libido de novo. Então, obviamente que a idade vai influenciar isso, mas não vai acabar o desejo, e é possível que um homem com 80 anos tenha uma boa taxa hormonal ainda e tenha relações sexuais, e consegue ter uma relação sexual normal, embora com menos intensidade, e venha ter um tempo de uma relação a outra mais demorado um pouco. Mas diabetes, existem outras doenças que também afetam isso no homem. Não existe andropausa. Existe menopausa, mas andropausa é uma coisa que não existe. Os homens
70, 80, ainda tem condições de terem relações. É por isso que é aconselhável que o homem seja um pouco, às vezes, mais velho que a mulher. É melhor, é mais aconselhável isso, por esse fator, né? Entre as jovens, entre as mulheres jovens, 5 a 6% elas não estão tão desejosas de sexo. Porém, quando passa das mulheres acima de 60 anos, aumenta para 50%. 50% das mulheres não estão desejosas de sexo depois dos 60 anos. As jovens é em torno apenas de 5%, ou seja, nas mulheres isso varia demais. Em relação ao orgasmo, 1/3 das mulheres não tem orgasmo. 1/3, ou seja, de 3 mulheres, uma. Ou seja, 1/3 das mulheres não tem orgasmo. Um outro terço tem orgasmo normal. E o outro 1/3 tem orgasmo apenas clitoridiano. Ou seja, por excitação, por carícias. Então, estimulação do clítoris. Então, ou seja, a relação sexual, ou seja, o sexo, o homem e a mulher é diferente. O desejo sexual, o orgasmo, a realização, o prazer é um pouco diferente. Deve haver essa compreensão um do outro para que pode, então, manter o casamento. Isso é muito importante, essa compreensão, essa forma de lidar com tudo isso é muito importante para manter o casamento. Posteriormente, irei fazer uma live, irei falar sobre muitas coisas, poderei responder perguntas sobre situações de muitas pessoas que podem estar vivendo, e irei falar sobre muitos casos às vezes que eu já vi, às vezes até alguma coisa um relacionamento que eu já passei, sem, obviamente, citar nomes, de pessoas que eu já ouvi muitas pessoas me pedindo conselhos sobre isso, então seja sem citar nome, obviamente, e casos que eu ouvi, eu irei gravar uma live, será muito importante, irei avisar quando essa live vai ser gravada, talvez uma live de 2 horas, às vezes até 3 horas, com calma, com tranquilidade e com boa preparação e com profundidade no assunto. Deus abençoe vocês que ouviram até o fim, isso será muito importante para vocês, pense, faça uma reflexão sobre isso e Deus abençoe, um grande abraço, tudo de bom.